Olá, amigos! Pela primeira vez, com os 23 convocados em campo, a seleção brasileira treinou na tarde desta terça-feira aqui no Centro de Treinamentos do Atlético Paranaense, o CAT Caju, em Curitiba. Essa foi a primeira de 3 atividades que o técnico Dorival Júnior terá até a próxima sexta-feira, quando enfrenta o time do Equador, às 10 horas da noite, no estádio Couto Pereira. Ele já havia realizado uma atividade na segunda, mas essa contando apenas com 14 atletas. Os outros 9 se juntaram à delegação durante a madrugada e o início da manhã desta terça, e a seleção já veio para campo trabalhar completa. Faltavam chegar os 2 atletas do Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo e Marquinhos, o lateral direito da Juventus de Turim, Danilo. Esses chegaram durante a madrugada, e pela manhã o goleiro Alisson da equipe do Liverpool, o quarteto do Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão e Endrick, e também a presença do volante do Newcastle, o Bruno Guimarães. Todos os 23 trabalharam sem nenhuma limitação. Dorival Júnior pôde utilizar ao máximo os atletas da seleção para começar a testar algumas opções que ele vai ter para a sequência dessa data FIFA do mês de setembro. A ideia do Dorival é utilizar a base daquilo que foi plantado durante a Copa América. Claro que alterações podem acontecer e inclusive estão sendo testadas durante as atividades da seleção brasileira, mas a espinha dorsal ela foi montada e plantada durante a Copa América. 15 jogadores que estavam na Copa América foram convocados. A ideia inicial era ter até um número maior de atletas, mas tivemos o corte do Savinho e do Ian Couto. Então, num primeiro momento, o Dorival Júnior deve manter a espinha dorsal. Há algumas dúvidas. Joga com um primeiro volante de ofício, João Gomes ou André, ou desce um pouquinho o Bruno Guimarães para ter um time mais ofensivo. E aí você pode ter o Rodrigo ao lado do Paquetá armando a equipe e o jogador da equipe do Palmeiras, Estevão, do lado direito, com Pedro ou Endrick mais centralizados, mas ele pode adotar uma escalação mais conservadora, que foi o tom durante a Copa América, utilizando um primeiro volante, ou André ou João Gomes, e aí um segundo homem, Bruno Guimarães, mais à frente o Lucas Paquetá, com algumas opções para o ataque, abrir de um lado o Vinícius Júnior, abrir do outro o Rodrigo e ter na referência ou o Endrick ou o Pedro. Esses testes estão sendo feitos pelo técnico Dorival Júnior aqui no Centro de Treinamentos da equipe do Atlético Paranaense. Apenas os 15 primeiros minutos foram abertos para a imprensa. O Dorival Júnior só distribuiu coletes após o fechamento da atividade. Os jogadores seguiram treinando normalmente, mas ainda não houve uma definição do time titular. Como eu trouxe, é um momento de consolidar e esboçar ideias. Primeiro para aqueles jogadores que estão chegando, para que você tenha uma dinâmica importante, até para colocar dúvida na cabeça dos jogadores. Se o Dorival, no primeiro treino, com o time completo, já coloca o time titular definido, isso pode gerar uma certa acomodação nos jogadores que ficarão no banco de reservas. Então, sim, a gente sabe que há uma espinha dorsal consolidada, mas há opções abertas. Joga com o primeiro volante, se joga com o Bruno Guimarães descendo, se joga com o centroavante, se joga com uma trinca com muita movimentação. São algumas questões que o Dorival Júnior vai começar a definir melhor no treino da antevéspera, que será realizado aqui nesta quarta-feira no Centro de Treinamentos do Atlético Paranaense. Mas estamos acompanhando as imagens do treino da seleção, mas é importante deixar claro que o Dorival Júnior fechou a parte tática da atividade. Deu para ver no gramado que ele desenhou um campo reduzido, linha de fundo era a linha de entrada da grande área. Então você imagina aí na tua cabeça, dá até para perceber nas imagens, o meio de campo indo até o início da área de meta. A mesma coisa do outro lado. Ele separou esse espaço do gramado para fazer um coletivo reduzido, ou seja, a movimentação tática da equipe para fazer testes, mas estimulando as tomadas de decisões muito rápidas dentro do gramado. Inclusive ele distribuiu o colete nessa parte, mas foi uma parte fechada para a imprensa. A gente, claro, tem ali a sensibilidade de saber pela arrumação do gramado, pela maneira como o Dorival e a comissão técnica montaram o treino, aquilo que vai ser feito durante a atividade, mas foi uma parte fechada para a imprensa. E no momento que todos os jornalistas tiveram que deixar o gramado onde a seleção brasileira está realizando os treinos, foi identificado que um drone seguiu sobrevoando o gramado. Imediatamente, a Polícia Militar aqui do Paraná entrou em ação e foi identificado o piloto do drone apenas com o controle. Esse cidadão, que primeiramente se identificou como
colombiano, torcedor da seleção brasileira, que moraria aqui no estado do Paraná, foi encaminhado com a Polícia Militar para a delegacia para também procurar o drone e passar para um processo de investigação. A Polícia Militar chegou à conclusão que o homem não era colombiano, não morava no Paraná, e agora a investigação que está sendo feita é com a possibilidade de espionagem. Sim, a Polícia Militar trabalha com a possibilidade que esse homem equatoriano estivesse trabalhando para a Federação de Futebol do Equador. Será a nossa adversária na próxima sexta-feira no estádio Couto Pereira. A gente vai seguir acompanhando as imagens do treino da seleção, mas nós pudemos conversar com o Tenente Taborda, que é o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar aqui do estado do Paraná, e ele detalhou toda a situação, uma situação extremamente complicada, porque apenas 15 minutos foram abertos para a imprensa recebe um crachá de credenciamento, apenas aquelas pessoas que são autorizadas pela CBF podem acompanhar a atividade. Na segunda-feira nós acompanhamos a atividade na íntegra, inclusive registramos e trouxemos aqui no canal da Litoral News com todos os detalhes. Mas há momentos em que a privacidade do elenco e do time precisa ser respeitada para que o Dorival ele possa implementar as ideias. Então, não é minha ideia, não é ideia da gente que acompanha a seleção brasileira registrar, filmar momentos em que a comissão técnica não deseja que isso aconteça. Então, você ter um possível caso de espionagem aqui na seleção é algo muito sério. Vamos ouvir a entrevista importante do Tenente Taborda, comandante aqui do 13º Batalhão, que é responsável por essa área, que pelo CT do Atlético Paranaense vai seguir a investigação do caso, mas a hipótese é de espionagem por parte da Federação Equatoriana. No momento que ele viu que seria abordado, ele fez uma manobra e jogou o drone nas árvores para que não fosse abordado. As equipes conseguiram localizá-lo e identificá-lo. E também, na sequência, o equatoriano também foi identificado. Momentos depois, foi feita a identificação de todos os envolvidos. Eles serão encaminhados ali para a companhia da polícia. Vamos fazer o termo circunstanciado e recolher todos os materiais relacionados. O computador, que era utilizado para armazenamento das imagens, o drone e os celulares dos envolvidos. Ele foi bem relutante e não passou nenhum tipo de informação. Inclusive, passando a ter dados falsos ali sobre a sua identificação. Mas não temos a total fundamentação aí para fazer esse encaminhamento. No primeiro momento ele se identificou até para a nossa reportagem como sendo colombiano e que moraria aqui no Paraná. Ele não é residente e não é colombiano, então, porque ele estava com a camisa do Brasil. Pelo menos nas identificações que a gente fez junto à Polícia Federal, ele não é residente, nas identificações que estão no sistema. E equatoriano? E ele é equatoriano. Isso que leva a suspeita, ele ter omitido essas informações, depois não ter respondido a abordagem de vocês, é que leva essa suspeita de que ele pode estar trabalhando, no caso, por conta do jogo, para a Federação Equatoriana. Exato. Essa e outra suspeita levantada também é pela questão dele jogar o drone na área de mata. Visto que é um drone pequeno, um drone recreativo, ele não precisaria necessariamente de licença da ANAC para voar, nem em plano de voo, nem nada. Então, em tese, se ele não tivesse cometendo nenhuma irregularidade, ele não tinha necessidade de estar se homiciando aí pela essa ação. Vocês levaram eles para buscar o drone, foi isso? Isso, a gente levou ele, fez a identificação e encontrou o drone numa área de mata, aqui próximo ao CT. Eles estão presos? Como que estão? E vocês chegaram a ver, tem as imagens do treino da seleção? Não, a gente não conseguiu acessar o computador dele, porque ele está bloqueado. E também não conseguiu levantar nenhum tipo de imagem ainda do drone. Mas eles estão sendo conduzidos para a companhia de polícia do 13º Batalhão. E a partir daí, quais são os próximos passos, depois que eles foram detidos e tem uma questão criminal e também esportiva, né? Que a CBF deve estar vendo isso. Isso, a gente vai fazer a identificação dele, fazer o boletim de ocorrência, fazer o termo circunstanciado. Aí vai ser marcada uma audiência junto com o juiz para averiguar qual que vai ser a medida tomada. O que a CBF pediu a vocês? Que no primeiro momento foi a segurança da CBF e a segurança do clube. As seguranças acionaram vocês, o que eles queriam exatamente? A princípio não fez nenhum pedido, somente reforçar o policiamento para evitar que novas pessoas aí façam imagens ou tentem divulgar algum tipo de informação privilegiada aí da seleção. Na companhia de polícia tem uma forma de ter acesso a essas imagens, né? Já que o computador está bloqueado, aqui não é possível mais lá, é possível ter acesso a essas imagens? Sim, esse material vai ser encaminhado para a perícia técnica, que vai desbloquear os aparelhos, né, e levantar qualquer tipo de informação que eles tenham gravado. Então esse material vai ficar apreendido? Isso, todo o material vai ficar apreendido
até a determinação judicial. Tá, e, portanto, ouvimos na íntegra a entrevista do tenente Taborda sobre essa questão que está sendo investigada, sim, a seleção brasileira com essa possível espionagem aqui no treino no CT do Atlético Paranaense. Depois que as portas são fechadas, não são permitidas mais câmeras, não são permitidas filmagens, só apenas pelo departamento ali de scout, o pessoal da análise da CBF. Fora isso, tem que jogar como jogo. Então, vamos seguir acompanhando as próximas cenas desse capítulo. Ainda bem que foi muito rápido, ou seja, assim que a imprensa saiu, o drone foi identificado, o cidadão jogou o drone da mata, né? Na mata, tentando se livrar do drone, mas a polícia agiu rapidamente, identificou o suspeito e iniciou a investigação. Bom, emoções, né? Nesse primeiro treino da seleção brasileira completa, mas dentro do gramado tudo tranquilo. O Dorival pôde trabalhar com tranquilidade com os jogadores convocados. O elenco tá muito fechado. O time tá querendo, de fato, dar essa resposta dentro do gramado. A vitória é muito importante contra o time equatoriano. Dá para perceber nas imagens que você tá acompanhando que, de fato, o clima tá leve, mas um ambiente de muita exigência. Essa parte aberta do treino teve um início ali num trabalho de 5 jogadores reunidos, foram 4 grupos de 5 atletas, um bobinho, 4 por fora, 1 por dentro. Logo depois, um trabalho de explosão física para mexer com os atletas. Além disso, os atletas tiveram depois um trabalho onde o grupo foi dividido em 2 blocos de 10 jogadores de linha e aí então a parte tática foi fechada, o técnico Dorival Júnior pôde fazer vários testes e a partir de então, a partir do treino da quarta-feira, ele vai começar a definir de fato qual será o time titular da seleção brasileira com essas possibilidades que a gente já trouxe para o torcedor. Falei do ambiente, o ambiente está muito bom na seleção e quem fala sobre esse ambiente é o camisa 9 do Flamengo, que pode inclusive ser titular. Pedro Guilherme rasgou elogios ao professor Dorival Júnior na entrevista coletiva no hotel onde a seleção brasileira está hospedada. Vamos ouvir o atacante que volta a ser convocado depois de um ano. A última vez que o Pedro tinha sido convocado foi em junho de 2023 para enfrentar Guiné e Senegal. Desde então não havia sido chamado pelo professor Fernando Diniz, também não havia sido chamado ainda nas 2 primeiras listas do técnico Dorival Júnior e agora o Pedro está de volta à seleção brasileira. Vamos da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira. Sabemos também que estamos passando por um processo, né, complicado, né, de resultados não tão bons e o que vai fazer a gente melhorar é o trabalho, né, a nossa convivência aqui, né, sabendo que tem pouco tempo de trabalho para até o jogo, mas nosso foco é esse, de voltar a encontrar o caminho das vitórias, voltar a subir na tabela das eliminatórias também e tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar o caminho com trabalho, com dedicação, que é o que a gente espera. O Val é um treinador, né, excelente, né, um cara muito experiente e ele consegue se ambientar muito rápido também ao ambiente, né, eu acredito que todos os jogadores já se sentem muito confortáveis com ele, né? É um treinador que consegue deixar também muito clara a ideia que ele quer de jogo, e isso é importante também para a gente, porque temos pouco tempo de trabalho, e tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar esse caminho que eu falei, das vitórias, né? O professor vem trabalhando para isso e tenho certeza que com a qualidade dele, da comissão técnica e também com essa união junto com os jogadores, a gente vai conseguir, né, os objetivos que a gente tem pela frente. Portanto, seleção agora descansa, trabalha no vídeo pela manhã no hotel. Dorival Júnior quer utilizar todos os momentos que tem à disposição com os atletas para tirar o máximo dos jogadores, para passar as ideias para os atletas da seleção brasileira, mas o time voltará a treinar completo na quarta-feira, no finalzinho da tarde, e também na quinta-feira, véspera da partida. As atividades têm durado cerca de 2 horas no gramado, mais 1 hora de academia, mais 1 hora de preparação. O time tem ficado em média 4 horas diárias aqui no centro de treinamento da equipe do Atlético Paranaense. Eu sou Marcelo Marinho, estou na cola da maior seleção do planeta, no sonho pela 6ª estrela, na caminhada rumo ao Hexa, e estou contando com o seu like, estou contando com a sua inscrição. Diga aí nos comentários, está esperançoso na seleção comandada pelo técnico Dorival Júnior? O que você achou dessa situação, hein? Uma possível espionagem sendo investigada aqui no treino da seleção brasileira. Vamos juntos, seguir acompanhando a maior seleção, a pentacampeã mundial.